Pregou agora o parecer na indicação número 19 de 2024. A autora da indicação é a doutora Márcia Diniz. Matéria é projeto de lei número 551 de 2024, da Câmara dos Deputados, que visa dispor sobre a internação compulsória de pessoas com transtornos mentais em cumprimento de penas e medida de segurança. Temos duas relatoras, doutora Hanna. Só a doutora June fará a apresentação do parecer. Tô correto, doutora June? Então, a doutora June Cirino dos Santos fará a apresentação do parecer em nome das comissões de Direito Penal e de Criminologia. Doutora June, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Esse é um parecer que foi escrito a quatro mãos, né? Eu fiz em conjunto com a doutora Ana Ruth, que infelizmente não pôde comparecer à sessão de hoje, por compromissos prévios. E é um parecer que, além de ter sido escrito a quatro mãos, é um parecer que está sendo apresentado conjuntamente pela Comissão de Direito Penal e pela Comissão de Criminologia. Versa sobre o projeto de lei número 551 de 2024, de autoria do deputado Carlos Jorge, do PL do Rio de Janeiro. Dispõe sobre a internação compulsória de pessoas com transtornos mentais que estejam em cumprimento de penas e de medidas de segurança, propondo alterações ao artigo 9º e a criação de um artigo 9º-A na lei antimanicomial, que é a lei número 10.216 de 2001. Antes de adentrar nas alterações do projeto de lei propriamente dito, é importante dizer que essa lei que está sendo alterada, a lei antimanicomial, ela é uma lei que traz proteção e direitos para pessoas com transtornos mentais e propõe um dos modelos de tratamento da saúde mental mais modernos que existem no mundo, com humanização daquele indivíduo que tem transtorno mental como um titular de direitos e representa uma conquista histórica de direitos fundamentais muito específicos para essa população, que é uma conquista de direitos que foi promovida pela luta antimanicomial ao longo de todo o século XX. E alguns dos aspectos essenciais desse modelo, né, inovador brasileiro dizem respeito ao fato de que essa lei centraliza na responsabilidade do próprio Estado a política de saúde mental, com assistência multidisciplinar e promoção de políticas públicas, define direitos às pessoas com transtornos mentais e, principalmente, define o direito de tratamento em ambiente terapêutico e não asilar pelos meios menos invasíveis possíveis, condicionando a internação, que é aquilo que versa especificamente esse projeto de lei, a inexistência de recursos extra-hospitalares para o tratamento psiquiátrico dessas pessoas e proíbe a internação das pessoas com transtornos mentais em instituições asilares. Bom, na justificação do projeto de lei, a principal preocupação do legislador diz respeito ao risco que as medidas de relaxamento prisional que foram determinadas pela legislação antimanicomial poderiam representar pela população em geral, uma vez que o tratamento da saúde mental é agora centralizado na rede do SUS, do Sistema Único de Saúde, que, segundo a proposta, carente de qualquer dado oficial que possa corroborar com isso, segundo esse projeto de lei, o SUS seria, né, carente de estrutura, de instalações de equipamento e de pessoal capacitado para o atendimento do público com transtornos mentais, mas friso, né, repito, que o projeto de lei não traz dados nenhum que corroborem com essa informação, inclusive os dados que a gente traz no nosso parecer são justamente enfim, o contrário disso, né? Que o SUS tem toda a estrutura para oferecer o tratamento adequado a essas pessoas. Em grande parte, as propostas desse projeto de lei reproduzem algumas previsões que já estão presentes no ordenamento jurídico, inova, portanto, em pouquíssimos quesitos, mas naquele pouco que ele inova de uma maneira bastante equivocada e contrária àquilo que se propõe
a lei antimanicomial e a política antimanicomial. Então, nós temos basicamente 4 alterações, né, a inserção de 4 novos parágrafos ao artigo 9º da lei antimanicomial e a criação de um artigo 9A. As mudanças são as seguintes: o primeiro parágrafo, que se pretende incluir no artigo 9º, prevê que as pessoas que forem condenadas ao cumprimento de pena ou de medida de segurança que estejam acometidas de algum tipo de transtorno mental, que representem perigos para terceiros, segundo critérios médicos, deveriam ser internadas compulsoriamente nos termos do artigo 9º, que versa sobre a internação compulsória. Essa previsão não altera a sistemática atual, que é regida primariamente pelo Código Penal. Os parágrafos 2º e 3º, que são acrescidos, se dedicam aos estabelecimentos que são destinados, né, a dar especificidade aos estabelecimentos que são destinados a acolher as pessoas compulsoriamente internadas, elencando ali características necessárias para assegurar o isolamento e eventual contenção dos pacientes considerados de, aspas, maior periculosidade, assegurando ali, né, a segurança do paciente, dos demais internados e dos funcionários. É claro que exigiria, de fato, é necessário, de fato, que existam parâmetros mais específicos para que a gente possa ter, né, diretrizes em relação à estrutura, né, dos locais onde vão ser acolhidas as pessoas em internação compulsória. Só que esse esforço de especificidade demandaria um esmero muito maior em relação a quais são os mecanismos de garantia de segurança dessas pessoas envolvidas, desses indivíduos envolvidos, e não se podem restringir a medidas de isolamento e de contenção de maneira abstrata, como sugere o projeto de lei. O 4º parágrafo que é proposto é talvez o mais problemático de todas essas inovações desse projeto de lei, porque dispõe sobre o prazo de duração da medida de internação, que vai ser agora, né, segundo o projeto, seria determinada pelo médico acompanhante, mas acrescentando que o prazo para internação vai se dar mediante um laudo que esclareça o perfil de comportamento esperado do paciente, ou seja, de acordo com o diagnóstico de comportamento futuro do paciente, que é algo que em poucos minutos devo comentar em mais detalhes. E, por fim, inclui também o artigo 9A, ou cria o artigo 9A, que representa a maior inovação pretendida por esse projeto de lei, que versa basicamente sobre os supostos riscos criados por essas medidas de relaxamento propostas pela lei antimanicomial e principalmente pela resolução número 487 do CNJ, que cria a política antimanicomial do Poder Judiciário, que determina, né, a resolução número 487 do CNJ determina o encerramento das atividades dos hospitais de custódia do sistema prisional, e esse artigo 9A propõe que a autoridade judiciária possa determinar o cumprimento da medida de internação compulsória em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico quando as unidades do Sistema Único de Saúde não forem suficientes ou não tiverem condições suficientes para acolher essas pessoas. Bom, alguns problemas com relação a esse projeto de lei. O grande problema, talvez o mais escancarado desse projeto de lei, é que o projeto de lei parte da premissa de que existem indivíduos de, aspas, alta periculosidade que seriam tratados em ambientes comuns juntos dos demais pacientes de saúde mental. O conceito de periculosidade criminal é questionado pela doutrina mais moderna, é superado pela legislação antimanicomial e ele reaparece nessa proposta legislativa, não apenas na justificação, mas nos parágrafos 2º e 3º que são inseridos ao artigo 9º, determinando a segregação desses pacientes de maior periculosidade, mas sem esclarecer o que seria essa maior periculosidade, quais seriam os critérios para que um paciente fosse considerado perigoso, quem seria a autoridade responsável por determinar o grau de periculosidade do paciente. E o grande problema, de acordo com a doutrina penal, é que a periculosidade criminal é um prognóstico de comportamento futuro que não é confiável. Autores inimputáveis ou semi-imputáveis devem ser avaliados por uma equipe multidisciplinar
que pode determinar sua capacidade de culpabilidade em relação ao fato, pretérito, mas não tem como, é incapaz, e isso em relação não apenas ao direito, mas à neurociência, à biologia, à medicina, é incapaz de prever um comportamento futuro, criminoso ou não, daquela pessoa, certo? Então, você ter um critério novo de periculosidade criminal que já não existe na legislação antimanicomial e que representa um dos grandes avanços da legislação antimanicomial é uma forma de você retroceder nesse aspecto em relação a essa matéria. Porque, vejam, os exames psiquiátricos, eles tendem a prever comportamentos negativos, mas eles não são confiáveis, né? E a jurisprudência brasileira tende a supervalorizar esses prognósticos de periculosidade criminal, o que vai resultar em sentenças, né, cada vez mais exacerbadas, cada vez mais desproporcionais. Então, esse resgate do conceito de periculosidade criminal no projeto de lei para determinar a segregação desses indivíduos é um retrocesso no campo da luta antimanicomial e uma contradição com os propósitos da própria lei antimanicomial. O segundo problema que eu já mencionei brevemente é o retorno dos hospitais de custódia. Os hospitais de custódia são instituições asilares pelos critérios da lei antimanicomial e por essa razão eles estão ou foram entendidos como obsoletos e estão em vias de serem extintos, inclusive pela resolução número 487 do CNJ. E a retomada, né, desses hospitais de custódia por esse projeto de lei significa uma sobrevida legislativa para algo que já é obsoleto no nosso ordenamento jurídico. Um terceiro problema diz respeito ao isolamento e à contenção dos pacientes, que vejam, trata-se de uma previsão muito vaga na lei sobre a determinação de isolamento e de contenção dos pacientes. É uma atuação que a gente não sabe se viria por parte do juiz ou como se daria, né, a provocação ao médico psiquiatra para determinar essa contenção ou esse isolamento do paciente. Então, é uma forma, né, de você prolongar, digamos assim, o tratamento psiquiátrico do paciente, de promover práticas, né, de isolamento e de contenção que haviam sido superadas pela legislação antimanicomial e que eram muito características das práticas dos ambientes asilares, dos antigos manicômios judiciais e dos hospitais de custódia. Um quarto problema é que esse projeto de lei passa por cima ou interfere na autonomia dos profissionais de saúde ao determinar que esses profissionais devam produzir laudos que estabeleçam o perfil de comportamento esperado do paciente, que, como eu disse, não é algo que a medicina, a neurociência ou a biologia se sentem confortáveis em fazer. E isso seria determinante, né, para definir o prazo que aquele paciente vai precisar ficar sob a custódia do Estado, o prazo que aquele paciente vai precisar ficar sob internação compulsória. Então, a inadequação desses laudos preditivos e a obrigatoriedade de um laudo preditivo para enfim, que aquela pessoa, aquele paciente seja colocado em liberdade é uma forma de você interferir também na autonomia desses profissionais de saúde e, enfim, é algo que tem pouca confiabilidade e bastante reticência dentro da psiquiatria. Como eu sei que já ultrapassei o meu limite de tempo, eu quero muito brevemente apenas comentar que em maio desse ano esse projeto foi apensado ao projeto de lei número 1637 de 2019, que altera o artigo 97 do Código Penal para aumentar os prazos relativos às medidas de segurança impostas a sujeitos inimputáveis que tenham cometido crimes. A justificativa do projeto também se baseia na necessidade de garantir a segurança da sociedade, portanto, é uma justificativa muito parecida com aquela do projeto de lei número 551 de 2024, que é o projeto de lei dessa indicação originária. Mas o aumento desses prazos mínimos estabelecidos para essas medidas de segurança obrigaria, na prática, que mesmo um paciente que já não tivesse mais transtornos mentais ou que não representasse um risco para si ou para terceiros, permanecesse sob custódia do Estado
portanto, para a realização de perícias, né, para a realização de exames médicos, seria uma forma de impedir que a situação do paciente progrida judicialmente, digamos. E colaboraria para a superlotação, isso sim, dos estabelecimentos de saúde, de atenção à saúde mental, voltados para o atendimento das pessoas com transtornos mentais. De modo que, embora esse projeto de lei não pareça alterar de maneira muito substancial a lei antimanicomial, ele é um projeto de lei que representa representa, digamos, alterações que são muito problemáticas, apesar de muito sutis, a lei antimanicomial. De modo que o parecer tanto na Comissão de Criminologia quanto na Comissão de Direito Penal, pela rejeição tanto do projeto de lei número 551 de 2024, quanto do projeto de lei número 1637 de 2019, justamente porque vão na contramão das diretrizes que foram estabelecidas pela lei antimanicomial, pela nova política antimanicomial do Poder Judiciário, que, como eu falei, representam o modelo mais avançado, mais inovador de tratamento da saúde mental dentro do Poder Judiciário no mundo, como uma forma de dar garantia de direitos e proteção às pessoas com transtornos mentais. Peço desculpas por ter adentrado aí, superado aí o tempo regimental, perdão, e por ter falado talvez um pouco rápido demais, espero que tenha sido compreensível. Obrigado, doutora Júnia. Não está claro. Em discussão, o parecer apresentado pelas comissões de Direito Penal e Criminologia. Doutor Alexandre, aqui no plenário físico. Doutor Márcio Barandier. Mais alguém queira se manifestar? Por enquanto, doutor Alexandre, a palavra é sua. Senhor presidente, belíssimo parecer, né? Aprovado das inteiras. Apenas um adendo. Franco Basaglia, nos anos 70 na Itália, o pai da deshospitalização, que foi, né, albergado esse projeto, que está ora refutado por uma pessoa desqualificada à função de parlamentar, esta é a grande verdade, né? Tende, portanto, a um retrocesso nominável. Isso é a grande verdade, né? Ou seja, não há muito o que discutir acerca. Eu não vou tomar o tempo, porque o Márcio certamente falará a respeito do tema, mas isso representa o encarceramento em massa, representa um atentado ao sistema jurídico nacional, né? Então, quando Basaglia, lá nos anos 70, na Itália, afirmou que vamos retirar as pessoas que estão nos hospitais para que possam ser devidamente tratadas em outros locais que não sejam os hospitais, esse projeto desse sujeito, que foi candidato a prefeito em Niterói, viu, Rubem Folena? Né? Sabemos quem é? Não vou comentar. Né? Enfim, vai justamente de encontro a tudo isso aí. É um absurdo completo. Então, parabenizo a parecer seu colega, que certamente eu creio que seja filha do Juarez Serino dos Santos. Portanto, nem preciso dizer que seja uma pessoa extremamente gabaritada, qualificada, dado o pai que ela tem, né? Que é o pai da tecnologia crítica brasileira. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Márcio Barandier, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento todas e todos eminentes colegas. Eu quero renovar aqui os cumprimentos efusivos às relatoras, doutora Júnia e doutora Ana Ruth, recebidos já na Comissão de Direito Penal, quando o parecer foi apresentado e aprovado por unanimidade. E também não posso deixar de ressaltar de novo a capacidade da doutora Júnia de expor em pouco tempo, tanto porque o parecer é um parecer profundo, um parecer que na minha opinião, irrespondível. Como o doutor Alexandre disse, esse projeto de lei
representa um retrocesso absurdo, abominável, contra tudo o que se estudou e se conquistou nos últimos anos. Não foi fácil, inclusive, e nós não podemos permitir, temos que lutar contra esse tipo de retrocesso que vai causar mais aflição à nossa sociedade e às pessoas que são destinatárias desse projeto que é, de certa forma, até cruel. Então, eu queria só dizer isso, não vou me estender, porque a doutora Júlia expôs muito bem os fundamentos da posição da Comissão de Direito Penal e também da Comissão de Direito de Criminologia sobre o projeto. Obrigado. Muito obrigado, Tomás Parandia. Vossa Excelência está garantindo hoje quantos tentos, enfim, no... Senhor presidente, eu estou condenado a ouvir essas piadas de Vossa Excelência e do doutor Carlos Eduardo Machado em todas as sessões. A verdade é dura, é crua. Então, enfim, Pois é. Tem que se comprometer, enfim, fazer um gol em homenagem ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Enfim. Já fiz, hein? Já fiz em favor do Instituto. Hein, tenho dúvida, tem dúvida. Fizemos. Bom, obrigado. Bom, não há mais quem queira se pronunciar. Em votação, no plenário virtual, por favor, pedir para pôr a enquete. Né? Enfim, está em votação. Enfim, votação aqui no plenário físico. Não havendo aqui nenhuma objeção, estão todos aqui querendo que seja aprovado por aclamação. Então, será aprovado por aclamação, não precisa nem botar a votação. Pode tirar. Aprovado por aclamação. Obrigado, doutora Júnior.